Oi, eu sou a Heloísa. Hoje o foco é nos broches. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai falar dele, do queridíssimo, meu amado, meu maravilhoso primeiro livro que eu lancei no final de 2022, né? Final do ano passado, já que a gente tá em fevereiro de 2023. E a primeira coisa que eu quero que você conheça dele, pra que a gente comece a destrinchar tudo que eu tenho pra falar, é a sinopse. Esse é o começo do fim. O Reino Pés Menos divide seus habitantes entre bons e maus. A vida sem esbanjo dos maus atrai hostilidade dos bons. Já a ostentação dos bons é contrária à vida dos que acreditam na estrela. A pequena Ada Ectese, buscando entender toda a divisão, sofre com as tratativas dos bons em sua escola e o forte inverno no Vale dos Maus. O que faz Ada resistir às regalias do príncipe de Évolos? Seria só uma questão de tempo até ela sucumbir e abandonar seus pais? O que mantém um habitante no lado oeste do reino e quão forte pode ser o brilho de uma estrela? Uma fantasia ambientada no fim dos tempos. Protagonistas infantis sagazes. Um reino corrompido, um príncipe aclamado. Uma divisão minuciosamente arquitetada. Das mais novas crianças aos mais velhos senhores, todos já se perguntaram como seria ver o Armagedon, e a trilogia do fim te levará até ele. Qual foi a minha ideia inicial criando a trilogia do fim? Eu gosto muito de ler, eu queria ter contato com obras cristãs, sabe? Ficção cristã, fantasia cristã, mas eu não conhecia muitas obras cristãs que tratassem sobre o fim dos tempos. Tipo, eu conheço, pra ser sincera, Crônicas de Nárnia, A Última Batalha. E só, porque tem realmente essa temática bem apocalipse. Mas eu não conheço nenhuma outra, tipo, obra cristã. Eu entendo que a gente tem Batalha do Apocalipse e vários outros livros que tratam sobre o fim dos tempos dentro da ótica que não é cristã. Mas não era o caso das leituras que eu queria ter. Então eu queria uma obra que eu visse uma continuidade dentro do Apocalipse, porque Crônicas de Nárnia, tipo, passa por tudo, vem desde Gênesis até Apocalipse. Eu queria uma coisa focada em Apocalipse, com vários protagonistas, uma história em um reino diferente, mas ao mesmo tempo algo que nós conseguíssemos entender, vamos assim, eu não quero uma história com um ano completamente diferente, num reino completamente diferente, vivendo uma coisa que eu nunca na vida vou viver. Eu queria algo que tocasse na minha vida cristã, mas ao mesmo tempo falasse de um tema que eu acho muito legal, que é a batalha entre o bem e o mal. Então, é isso que a trilogia do fim vai trazer. Os bons e os maus e os segundo e terceiro livro, né, que não revelarei nomes aqui ainda, mas vai seguir a mesma lógica, trilogia do fim, alguma coisa. Fica aí. Inclusive o segundo livro já está sendo escrito, tá bom? Agora eu quero contar um pouquinho sobre como surgiu o livro, né? Essa era a ideia quando a gente pensou em fazer a história, quando a gente pensou em escrever, né? O porquê que a gente pensou em escrever desse jeito. Seguinte, eu estava em um culto na minha igreja no comecinho de 2022, tranquila ali, ó, no meu momento de louvor, aleluia. E aí, meu pastor chegou e falou que o senhor ia tirar algo da minha cabeça e colocar na minha mão. Até aí, genérico, né? Pode ser muitas coisas, muitas coisas. Eu recebi, eu realmente agradeci, falei, aleluia, senhor, eu quero e recebo. E naquela semana, eu comecei a ter ideia de um conto nos meus devocionais. Ia ser o conto do fim. Nós teríamos a Ada, que é a minha personagem principal. Já vou explicar sobre essa questão de personagem principal. Nós tínhamos a Ada, nós tínhamos o Reino Pés Menos, nós tínhamos Diévolos, mas parecia que as coisas não encaixavam, sabe? Ele era um conto. E como que eu descobri que as coisas não encaixavam? Eu fui conversar com o Gerson. E ele falou, Heloísa, não, olha só o potencial da história. E começou a conversar e me dar várias ideias e trazer muitos pontos pra dentro da história. E aí que a trilogia virou a trilogia. E nessas conversas, eu vi que foi algo, assim, completamente sobrenatural. Porque, pra ser sincera, eu não sei explicar. O meu pastor chegou e me falou assim, nossa, como você tem tanta criatividade? Aí eu falei, eu não sei. Porque eu até tava comentando com a minha mãe também esses dias atrás, falando sobre o segundo livro que eu tô escrevendo. Continuação desse. E eu falei, sabe que eu também não sei o que vai acontecer com a minha história? Eu sei na hora que eu sento e começo a escrever, mas, tipo, fora disso, eu não sei. Eu sei o que vai acontecer com a minha história quando eu sento com o Gerson e a gente começa a conversar. E aí começa a vir ideias, tem ideias que
sendo assim, literal, elas queimam no meu coração e eu sei que é essa ideia que eu preciso colocar no livro. Mas fora isso, tipo, falar, Heloísa, me fala exatamente o que vai acontecer. Tipo, quando eu lancei o primeiro livro, se eu falasse que eu sabia exatamente o que ia acontecer no segundo, tipo assim, tudo, não sabia. Inclusive, eu não sei como eu vou fazer umas coisas ainda no segundo livro, mas é incrível. Eu sentava e sabia, e escrevia. Eu escrevi o livro em 5 meses. E foi algo muito gostoso entender coisas que o senhor tava falando com a gente. O Gerson foi muito importante nesse meu processo de escrita de livro. E foi algo muito divertido, que eu fiquei tão animada. E eu com certeza quero continuar escrevendo e pensando e passando por esses processos de orar, de conversar. Eu gosto muito de conversar de coisas fantásticas com o Gerson. Ele tem uma imaginação muito fértil. E ele me ajuda muito, principalmente na hora que a gente vai tratar de questões bíblicas, né? Porque a trilogia do fim tem o intuito de tratar uma questão central, tem uma espinha dorsal bíblica, e aí ela tem vários elementos. Vamos supor. A espinha dorsal do livro é os patriarcas. Então ela vai ter 3 personagens que vão ser muito importantes, vão caminhar com o Senhor. Cada um ali vai ter o seu desenrolar de vida com Deus, mas todos vão herdar a mesma promessa. Tipo, aí eu tenho uma minha espinha dorsal bíblica, porque é onde eu vou construir a história, mas dentro eu posso colocar algo falando sobre o sacerdócio de Cristo, por exemplo. A trilogia do fim faz isso. Não vou contar sobre o que é o livro Os Bons e os Maus é construído em cima. Se você souber, me manda mensagem no Instagram pra gente conversar, tá bom? Porque senão é um spoiler muito grande. E se você não souber, calma que eu já vou te falar onde você pode encontrar o livro pra você ler essa história. Então assim, tá vendo? Quando eu terminei o livro, eu queria ter exatamente essa sensação. Quando, onde, como eu conhecia uma história cristã que ela tem centrado uma passagem bíblica, um tema bíblico, ela vai ser construída dentro daquilo que eu acredito de fim de Apocalipse, com crianças, adultos, adolescentes protagonistas, uma divisão assim muito nítida, mas ao mesmo tempo muito velada. Eu não conhecia um livro assim, e foi aí que eu escrevi, e é isso. E eu conheci com várias pessoas que falaram, nossa, a ideia é muito boa, eu também não conhecia, eu achei isso muito legal, e assim, eu recebi feedbacks maravilhosos. Inclusive, vou deixar algumas mini fotos aqui de feedbacks. Mas, assim, foi muito gostoso. Uma coisa que eu, particularmente, como autora, ou como leitora, não gosto é quando eu abro um livro. Estou muito animada para ler esse livro aqui. E aí ele tem vários elementos, só que parece que ele é uma mistura de todas as histórias. Vou explicar. Eu gosto de ler um livro que traga elementos de Harry Potter. Por exemplo, Duologia Sangue dos Heróis, que inclusive vou trazer vídeo. E eu gosto de ler coisas com elementos, sei lá, de Jogos Vorazes. Um exemplo é Crisântemo de Ferro. Mas eu não gosto de ler um livro que parece que é Jogos Vorazes passando dentro de Hogwarts, porque eu não quero ler um Harry Potter diferente. Eu não quero ler uns Jogos Vorazes com um nome de personagem trocado. Eu quero ler uma história que traga elementos bons, porque, poxa, a gente tem essa liberdade de pegar elementos que são bons de outras histórias e trazer pra nós e deixar ela autêntica ao mesmo tempo. Então eu queria que isso acontecesse também com a minha história. Então eu trabalhei muito com o Gerson pra que a gente não... pra que isso não ficasse uma cópia, nem da Bíblia, nem de outras ideias que a gente pegou, de livros, filmes, mas que ficasse uma coisa autêntica. E eu gostei muito das coisas que eu tenho ouvido dos meus leitores amados. Amo vocês. Agora eu quero mostrar pra você como o livro é por dentro, o livro físico. Ele também está disponível em e-book na Amazon. E eu quero mostrar os brindes que eu mandei pra quem fez a compra na pré-venda, né? Quando eu abri lá no finalzinho de 2022, pra todas as pessoas que compraram o livro naquela época só, elas receberam todos esses brindes que eu vou mostrar pra vocês. O livro físico tem tamanho 14 por 21, ó, que você pode reparar. Ele tem as folhas amareladas, ali o título dele bonitinho, Os Bons e os Maus. Todos os livros vieram com dedicatória do pessoal que comprou nessa pré-venda. Ele tem desenhos feitos por mim, esse mapa fui eu que criei. Esse desenho de fundo, onde está os títulos, né, dos capítulos, também fui eu que fiz digitalmente. Esse daí já foi escaneado. Você pode ver que a letra ela não é muito pequena para facilitar a leitura, não ficar aquela coisa ruim de você enxergar. Ele não é um livro muito grande, como eu havia comentado já, tendo 259 páginas. A capa tem um papel fosquinho, ela tem uma proteção um pouco maior, né, por se tratar realmente da capa do livro. Aí é a parte onde fala tudo sobre a autora, você vai conhecer um pouquinho mais. E a primeira parte é onde a gente vai conhecer um pouco mais da história.
Agora, vamos para os brindes, né, que eu vou mostrar pra vocês. Primeiro é esse brinde, que tá o título do livro, vem bem no estilo que tá o desenho da madeira da capa. Depois nós temos aqui, todo mundo tinha o nome que eles teriam no Reino Pesmenos, né? Então aqui no caso do meu marido, esse seria o nome dele lá dentro da história. Esse daí é o marca-página que eu fiz com todos os desenhos que eu já havia feito até chegar nos meus personagens como eles ficaram na hora que eu entreguei o livro. Esse daí é o adesivo do Edi, um dos personagens da história. Temos a playlist do livro com músicas que eu ouvia que transcreviam as minhas cenas, com uma foto da Ada. Também tivemos um bottom com a foto da Ada, olha só. Inclusive esse bottom é ótimo, porque eu lavei uma roupa minha com ele e ele não riscou em momento algum e nem soltou da roupa. Esses foram os brindes do pessoal da pré-venda. Sabe, muitas coisas me inspiram quando eu tô escrevendo. E uma dessas coisas é ouvir músicas tipo tema, música clássica, mas não necessariamente só música clássica, tipo, eu boto lá Beethoven. Não é isso. Tipo, música do filme Como Treinar Seu Dragão. Eu gosto do instrumental de Como Treinar Seu Dragão. E aí eu vou ouvindo. E tinha certas músicas que eu fluía tanto na escrita que eu falava, isso daqui é esse som que essa cena tem. E aí eu fui e montei a playlist, que é, assim, um dos meus brindes preferidos. E eu vou te mostrar o porquê que é tão legal você conhecer o que se passava, a música que passava na cabeça do autor na hora que ele escrevia. E eu vou ler algumas cenas do meu livro com as músicas da minha cabeça que eu consegui colocar lá, pra você ver quão diferente fica a cena e quão gostoso é a ambientação dela. Os lábios de Diana eram médios e bem rosados. Ela usava um gloss transparente com pequenos pontos de brilho e brincos dourados. Seu vestido era azul, possuía uma fenda na perna direita que começava na metade da coxa. O corpete do vestido era sem alças e possuía um decote em formato de coração, valorizando todas as curvas de seu corpo. Estava usando uma sandália dourada de salto fino. Por onde passava, Diana chamava a atenção e ela amava isso. Ela se sentia bonita e isso lhe dava confiança para fazer tudo o que queria. Enquanto se dirigia para a pista já dançando, foi parada por dois rapazes que não conseguiram nem sequer falar com ela. Diana detestava ser interrompida enquanto se divertia, e em todo o seu tempo de vida, apenas uma pessoa havia falado a mesma língua que ela quando o ponto era diversão: Edgar. Trompetes tocaram em lugares estratégicos do reino para um comunicado oficial do príncipe de Évolos. Haviam 4 oficiais no lado oeste do reino, em frente ao riacho, 5 oficiais na praça da apresentação, 4 oficiais no lado leste, ao lado do Castelo de Prata, 4 oficiais no lado sul e mais 4 no norte, e todos, devidamente treinados, falaram ao mesmo tempo, após 6 toques do trompete, o mesmo discurso. Habitantes do reino Pesmenos, saudações, disse o oficial no lado sul do reino. O príncipe de Évolos manda os oficiais do reino para informar que o festival do convite começará às 17 horas da tarde, com o discurso do príncipe na praça da apresentação, daqui a exatas 11 horas e 7 minutos, disse o oficial no lado leste do reino, ao lado do Castelo de Prata. O livro vai ter continuação, como eu já falei no começo do vídeo, serão 2 livros a mais, né, o restante da trilogia, já que é uma trilogia, e eles já, o segundo, né, já está sendo escrito, tá bom? Eu vou passar mais informações sobre quando vai abrir uma pré-venda, como que tá todo o processo de escrita lá no Instagram. Uma coisa que eu gostaria de acrescentar, falar aqui pra vocês. Como autora, eu queria que ficasse bem nítido a diferença entre vestimenta das pessoas lá no Vale dos Bons e no Vale dos Maus. Inclusive, essa é a roupa da Ada, ela usa exatamente essa blusa, porque eu escrevi a blusa dela pensando nessa minha blusa laranja daqui de casa, e ela tem esse macacão verde, ela usa um macacão verde reto, e ele é super simples. O que eu queria trazer como pessoas que moram no Vale dos Maus? Que eles são pessoas que vivem completamente de coisas artesanais. Existe um momento que a mãe da Ada vai se dedicar ao trabalho numa confecção. Ela vai tricotar o dia todo, ela vai cuidar e ela vai fazer isso com muito carinho. O dia todo? Que interessante, não? Enfim, ela vai fazer isso com muito carinho, pensando no bem do pessoal lá do Vale dos Maus. Lá eles tricotam os cobertores, cachecóis, toucas e tudo mais.
E já no Vale dos Bons, eles são luxuosos. Eles usam coroa, eles usam muitos adornos, muita maquiagem. Então eles são muito chiques. E às vezes eu ficava pensando, isso é uma roupa chique pra esse evento? Calma. Isso daqui, esse vestir chique demais pra ir na padaria, né? Então acho que é isso aqui que eles vão usar. Então eu tinha que ficar muito com isso na cabeça. Outra coisa também é que os meus personagens não sabem coisas que eu sei. Então, por exemplo, o Edi passa por alguma coisa que a Ada não sabe que ele passou. Tipo, isso é do Edi e a Ada não pode falar nada que remeta a essa experiência dele. Então eu fiquei lá, bom, isso daqui eu não posso colocar, isso daqui ela não pode saber. E sabe, é bem engraçado fazer isso porque eu trouxe várias visões de personagens e eu tinha que colocar características dele. A Ada, por exemplo, ela é meio esquentadinha, curiosa, ela tem essa... Se você já assistiu Avatar, a Lenda de Korra, a Ada é bem vibe Korra. E o Edi, ele já é mais um fruto do meio, sabe? Ele é aquela pessoa porque... foi onde ele nasceu e que ele aprendeu para as pessoas que ele quer impressionar. Então, assim, ele é um fruto do meio. O Gomer, ele é uma criança muito sentimental. Aquela criança que você fala, trouxe uma palavra pra você. Ela vai ficar hiper feliz, tipo assim, muito mais feliz que as outras crianças. E se acontecer alguma coisa errada, ela tropeçar, qualquer coisa do tipo, ela vai ficar hiper triste, muito mais triste que as outras crianças. E essa é a personalidade do Gomer. E escrever personalidades diferentes mexeu muito com a minha cabeça, com a minha criatividade, sabe? Olha... uma criança não falaria desse jeito. Ai, mas o Gomer é mais sentimental que isso. Então ficar pensando o que esses personagens pensariam sem que eles soubessem do resto da história foi algo bem divertido. Me trouxe bastante exercício pra cabeça. E eu disse que eu ia comentar com vocês sobre os protagonistas, né? O meu livro não tem um protagonista, por assim dizer. Por quê? Ele se passa na visão de vários personagens. Eu entendo que o fim dos tempos vai ser visto por todos. Todo mundo vai passar. Então, assim, a visão que uma criança de 7 anos tem do fim dos tempos é muito diferente da visão que um adolescente tem, que um adulto tem, que um idoso tem. Então, é, tipo, muito discrepante. E eu queria trazer isso, porque a quem vive no Reino Pés Menos não é só a Ada, não é só o Gomer. A gente tem os pais da Ada, temos os pais do Edi, nós temos outras crianças na escola, nós temos os professores, nós temos o príncipe, nós temos pessoas que nem conhecem essas crianças, pessoas que vivem só e é isso, frequentam os lugares que o Vale disponibiliza pra elas. Então eu queria visões de várias pessoas para que você começasse a entender realmente que se você vier visitar a cidade, você vai ouvir várias pessoas, vai ver, essa daqui acha que a cidade é maravilhosa porque tem um parquinho, não, essa daqui acha que a cidade é péssima porque tem lixo no chão, entendeu? Eu queria trazer essa visão, então por isso que minha história não tem em si um personagem principal, por mais que a gente fale bastante da Ada e do Edi, mas ela não tem um foco em um personagem principal. Por fim, o livro está disponível à venda, algumas unidades apenas, comigo diretamente lá no Instagram, tá bom? E o e-book está disponível na Amazon, você pode procurar como Trilogia do Fim, Os Bons e os Maus, ou só Os Bons e os Maus, que ele vai aparecer, tá bom? Ele é um livro relativamente curto, então você não tem desculpa pra... é que não é ele é grande. Muitas pessoas compraram, eu recebi esse feedback de gente que não lia livro, que não fosse da escola, tipo, extremamente necessário, e pegou e leu o livro, leu super rápido, gostou e tá me cobrando da continuação. Então você não tem desculpa, o livro é rápido de ser lido, tá bom? A gente pode conversar um pouquinho, eu pretendo trazer mais livros físicos, caso acabe, e eu vou estar avisando tudo lá no Instagram. Muito obrigada por ter chegado até aqui, espero que você tenha se interessado pela história. Um beijo, até a próxima!